do Evangelho de Lucas, a começar do primeiro versículo até o verso de número 10, diz-nos assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo ou com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Verso 8. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse-lhe: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito. Tá bom, viu, filho? Tá. Prontinho? Pode deixar, tá bom. Meus irmãos, todos nós conhecemos esta linda história da Bíblia Sagrada. O encontro de Zaqueu com Jesus. Eu até na ordem cronológica da Bíblia, eu diria o encontro de Jesus com Zaqueu. Porque Jesus estava esperando esse encontro há muito tempo. E nós encontramos aqui este homem, cujo nome significa Zacai, que quer dizer puro ou inocente. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico. Escute bem isso. E ele exercia um cargo desprezível, um cobrador de impostos, um judeu a serviço do governo romano. Era chefe, diz a Bíblia, dos publicanos, isto é, um maioral entre os da sua classe. Por isso, ele era mal visto pelas pessoas de boa fama. Quem olhava para Zaqueu já arrazoava no seu coração: este homem está nos extorquindo nos impostos coletados. Zaqueu era mal visto pelas pessoas de boa fama. Naquele tempo, Jericó, na fronteira da Transjordânia, facilitava a arrecadação de impostos. E Zaqueu, sendo um chefe, ele recebia uma porcentagem avantajada de todos os impostos coletados. Ou seja, quanto mais colhia impostos, mais dinheiro vinha para
o bolso do publicano Zaqueu. Desta forma, todos que olhavam para Zaqueu, tinha gente que mordia na língua de raiva. Porque ele era um judeu, mas a serviço do governo romano. Um judeu a serviço do governo romano. Escute bem isso. Segundo a Bíblia, aqui, nós encontramos que Zaqueu era rico. Havia se enriquecido ilicitamente. E a sua riqueza era suspeita de ser mal adquirida. Você pode, às vezes, até trabalhar para alguém que não é bem visto pela sociedade. Uma empresa que, de repente, até está lavando dinheiro. E você não sabe. Mas você tira o seu salário, fruto do suor do seu rosto, sem problema nenhum. Mas Zaqueu, ele sabia do esquema. Ele sabia que o governo romano estava extorquindo o povo de Deus, o povo de Israel. Mas mesmo assim, ele continuava lá. Por quê? Porque isso lhe trazia vantagens. Enchia o seu bolso. Então escute bem isso. A sua riqueza era suspeita de ser mal adquirida. Excêntrico, ou não teria ele trepado na figueira, longe de ser uma pessoa de boa fama. Não foi à toa que Zaqueu trepou na figueira. Por quê? Porque estar no meio de uma multidão para ele era difícil. As pessoas poderiam lixá-lo, porque estava extorquindo a Israel. Os judeus consideravam, escute bem isso, uma boa informação. Os judeus consideravam os publicanos como traidores e desprezíveis. Eles consideravam, pelo fato de estarem ajudando Roma a extorquir Israel. Então o caráter dos publicanos não era os mais confiáveis. Ninguém confiava num publicano. E às vezes eu fico pensando, aquelas pessoas excluídas da sociedade, mal vistas, pessoas que causam até alguns transtornos, né, para as pessoas e alguns males para a sociedade. E aí Jesus vem e salva estas pessoas, demonstrando o seu amor para com elas. Isso é uma realidade tremenda da Bíblia, que Deus não olha para o tamanho do seu pecado, Ele olha para o tamanho da sua misericórdia, da sua benignidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira aí, a mente humana não consegue dimensionar o tamanho do amor de Deus para conosco. Você pode falhar, você pode errar, você pode ter as suas fraquezas, as suas dificuldades, mas contudo, Deus te ama. Pastor, mas Ele vai gostar de mim, mesmo eu estando no pecado? Pecado gera a condenação, mas Ele fará tudo para te tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai fazer de tudo. E ele sabia que ali em Jericó havia um homem sedento de Deus, que queria deixar o seu pecado, sair daquela situação. Escute bem isso. Nesse incidente, nós vemos a solicitude de Jesus por Zaqueu, a qual nos impele a levar o evangelho a todos os excluídos da sociedade. Isso aqui é o aprendizado. Essa solicitude de Jesus por Zaqueu nos impele a levar o evangelho
aos repelidos, aos excluídos da nossa sociedade. Você nunca pode apontar para alguém e dizer, essa pessoa aí está perdida, vai direta para o inferno. Lá na frente, ela pode ter um encontro com Jesus e entrar no céu na sua frente. Você nunca pode apontar para uma pessoa, ainda que seja um marginal, um ladrão, um homicida. Olha, qualquer pessoa, se ela se arrepender dos seus pecados, ela receberá de Cristo a salvação. Por quê? Porque Paulo escreveu na sua epístola, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4, ele diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos. A sua vizinha, que você não gosta dela, seu amigo chato lá do trabalho, seu patrão chato, aquela pessoa que te causa até mal-estar. Tem pessoa, né, que dado a má índole, as conversas, você não se sente bem perto delas. Mas Jesus as ama. E um dia Jesus pode mudar o coração dessas pessoas. Jesus pode mudar. Agora escute bem isso. Tente acompanhar o meu raciocínio dentro desse incidente. A Bíblia diz que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Isso é fato. Está no versículo de número 2. Está escrito assim. Olha o que diz. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e era rico. Olha o que diz o verso 3. E procurava ver quem era Jesus. O que eu entendo aqui? Que, não obstante ele estar inserido num contexto muito grande, não era pessoa confiável, era publicano, um vil pecador, um mísero pecador. Todavia, havia no seu coração um desejo de conhecer a Jesus. Ele queria. Eu não sei se alguém falou de Cristo para ele, falou dos feitos de Jesus para ele. Jesus está curando pessoas, Jesus está libertando, expelindo os demônios, Jesus está ressuscitando mortos. Zaqueu, você precisa conhecê-lo. Mas será que ele vai me aceitar? Eu sou um mísero pecador. Olha, eu sou um publicano excluído aqui. Os judeus não gostam de mim. Será que ele vai me aceitar? Ele vai, pode ter certeza. E a semente da esperança começou a germinar no coração de Zaqueu. E a Bíblia diz que ele ficou desejoso conhecer a Cristo. E eu vou mais longe, não apenas conhecer, ele queria ter um encontro pessoal com Jesus. Ele queria ter um encontro pessoal com Jesus. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Não é que ele estava procurando ver Jesus, já porque recebeu a notícia que Jesus estava passando por ali. Não. Há tempo, ele já estava procurando uma oportunidade para ver quem era Jesus. Ele procurava. Quando esse termo aqui, procurava, não é que ele estava procurando, ele já havia tempo procurando uma oportunidade para ver Jesus. Para ver Jesus. E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz, e não podia. Alguém pensa que era só pelo fato de Zaqueu
ser um homem de pequena estatura. Nananina, não. Não. Se ele entrasse lá no meio da multidão, Jesus ia revelá-lo. A mulher veio se arrastando e tocou na orla de Jesus. E ele diz, ó, quem me tocou? O negócio aqui é que se ele entrasse no meio daquela multidão, ou se aproximasse da multidão, ele seria lixado. Estava extorquindo Israel. Sabe? Aí o que ele faz? A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, pois era um homem de pequena estatura. Quantas pessoas que tentam ver Jesus? Tem umas que vêm até no culto. Só que para você ver Jesus, primeiro, precisa cair dos seus olhos a escama do pecado. Porque o homem sem Deus está cego. Por isso que diz um hino da harpa cristã, o hino de número 15. Ó, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e o seu sangue verteu, para salvar a mim, pobre pecador. Então nós éramos cegos. Nós éramos cegos. O pecado nos cegou. Satanás também nos cegou. Segundo Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento. Não os olhos, cegou o entendimento, para que a luz do Evangelho não resplandeça em nós. Então Zaqueu, ele queria ver, mas ele não podia. Talvez essa pequena estatura que é relatada aqui na vida de Zaqueu, significa para você um pecado de estimação que você não consegue deixar. E para você ver a Deus, você precisa deixá-lo. Para você ter um encontro maravilhoso, extraordinário com Cristo, você precisa deixar esse pecado de estimação, esse vício. Tem pessoa que fica 20 anos na igreja, não consegue deixar o cigarro, não consegue deixar o vício da cachaça. Quer ter um encontro com Jesus? Faça alguma coisa, crie uma situação. Zaqueu, ele criou uma situação. Ele diz, ó, eu não posso entrar no meio da multidão, serei lixado. Sou inimigo dos judeus, eles são meus inimigos, então não posso. E além do mais, sou um homem de pequena estatura. Talvez um catatal, um anãozinho. Já pensou um anãozinho assim correndo? É difícil, né? Um catatalzinho, pequena estatura. Eu imagino de 1 metro, mais ou menos, 90 centímetros, ou 1,10 m talvez, um pouquinho aqui. Era um homem de pequena estatura. Só que, olha o que ele faz. A Bíblia diz assim, isso aqui é tremendo. São fatos curiosos, irmão, que nós encontramos aqui no texto. O texto nos mostra que ele estava desejoso para ver quem era Jesus. E eu tenho um pensamento aqui, que um pecador ansioso e um salvador amoroso não demoraria muito tempo para encontrá-los. Vou recapitular. Um pecador desejoso e um salvador amoroso não demoraria muito tempo para encontrá-los. Zaqueu estava desejoso, ele queria ver quem era Jesus. Quantas pessoas hoje que quer ver quem é Jesus, mas o pecado, a Bíblia diz lá em Isaías 59, o verso de número 1, verso 1 diz que os nossos pecados faz uma divisão
entre nós e Deus. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar o triste pecador. Só que os nossos pecados faz uma separação, tapa, faz com que os olhos de Deus sejam fechados, os olhos fechados e até os ouvidos agravados, fechados, para que não possa nos ouvir. Então isso aqui é muito sério. E veja bem o que a Bíblia diz no verso de número 4. E correndo adiante. Sempre existe uma saída. Para quem está intencionado ter um encontro com Jesus, ter a sua vida mudada, sempre existe uma saída. Não adianta você arrumar desculpas. Não, mas não dá, eu não tenho tempo. Sabe, é tanta coisa que eu tenho que correr atrás. E, sabe, você arrumar desculpas esfarrapadas. Não, isso aí é os seus próprios pecados. Ah, mas eu tenho que deixar dos vícios, eu tenho que deixar de fumar, eu tenho que deixar de beber, eu tenho que deixar de fazer isso e fazer aquilo. E você faz uma lista. Só que você não quer deixar aquilo que te levará para o inferno se você não ter um Salvador para te justificar. Toda pessoa que morre sem Jesus, eu fico pensando essas pessoas que têm morte súbita, alguns acidentes aí que a pessoa morre na hora, alguns cantores, alguns famosos aí, que a morte vem de maneira súbita, e ela e aí não estava preparada. E aí? O que Jesus falou para aquele homem? Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Chamou ele de louco, louco. Esta noite pedirão a sua alma. Ou seja, nesta noite você vai morrer. E se você recebesse uma notícia hoje, que ia morrer amanhã, o que você faria? Você ia, meu Deus, tem misericórdia, eu vou para o inferno. Você ia se converter, você ia fazer coisas boas. Mas saiba que você está debaixo dessa notícia. Se não hoje, ou amanhã, ou daqui uma semana, mas você já pegou a senha. Você só não sabe o dia. Então se prepara, porque para morrer também precisa estar preparado. Precisa estar preparado para morrer. Não é ter apenas um seguro fúnebre lá que vai ajudar na compra do caixão, o cafezinho para os seus amigos, entre aspas, tomar, dá o chazinho lá. Não estou falando desse seguro, não. Você tem que estar preparado, porque a Bíblia diz que isso está predestinado. O homem morrer apenas uma vez e depois vindo ao juízo. Morreu sem Cristo, morreu sem salvação, está perdido para sempre. Então, eu acredito que Zaqueu, ele era um judeu, conhecia a lei mosaica, conhecia as tradições. Ele diz, ó, eu estou fazendo um serviço sujo, mas eu não vou fazer isso para sempre não. Se tem um libertador aí, que está libertando, eu quero me encontrar com ele. Eu quero ter um encontro com ele. E aí no verso 4 é tremendo, porque diz a Bíblia, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Tem gente que fica questionando, mas que figueira brava era esta? Será que era uma figueira seca que não tinha? Não. Figueira brava era aquelas que tinha Israel, que os seus frutos não era apetitoso, não era para comer. E se alguém comesse do fruto da figueira brava, poderia ter um problema estomacal e poderia levar ao óbito. Por quê? Porque não era, os seus figos não era para comer. Então daí, figueira brava, a Bíblia faz questão. Então, ela tinha uma copa muito grande, cheia de folhas. E a Bíblia diz que ele corre adiante
Ou seja, Jesus estava vindo. Pensa comigo. Imagine, Jesus estava vindo por esse caminho. E ele corre bem lá na frente. E às vezes eu fico pensando, um homem de pequena estatura, como é que ele correu? Porque tudo meio sem jeito. Já viu um anãozinho correr, irmão? É tudo meio esquisito, né? Ele correu e a Bíblia diz, eu fico pensando aqui, tem coisa que você só acredita porque é palavra de Deus. Mas diz que ele conseguiu subir na figueira. Segundo o que nós conhecemos, as figueiras em Israel, elas tinham os troncos assim, 2 homens, às vezes não conseguia dar volta no tronco de uma figueira, eram grossas, 2 homens. E como é que o Zaqueuzinho subiu lá em cima? Eu fico pensando, a dificuldade que ele teve para subir na figueira. Isso aí representa para mim e para você, irmão, que vida de fé, de ser um guerreiro de Cristo, não é fácil. A Bíblia diz que você não pode ser frouxo, não pode ser mole. O reino de Deus é tomado à força. Aqui não tem moleza não, meu irmão. Não tem moleza não. É luta, é dificuldade, é agruras, é problema, é necessidade, é desentendimento. Aqui tem tudo. Pastor, mas então estou no lugar certo? Sim, aqui é o pronto-socorro de Jeová. Igreja é o pronto-socorro de Cristo. E aqui tem conserto para todo tipo de vaso. Sabe por quê? Porque o oleiro está aqui trabalhando nas nossas vidas e mudando o nosso caráter. Mudando. Então, a Bíblia diz, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Para o ver. Porque havia de passar por ali. Eu fico pensando, correu adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Ele se apressou, porque ele sabia que ele tinha pouco tempo. Jesus estava seguindo, entrou em Jericó e ia passando. Estava se movimentando. Aí ele se apressou, correu adiante, arrumou tempo necessário para encontrar Jesus. Ele arrumou o tempo necessário. E eu pergunto, qual será a sua desculpa? Pastor, sabe, eu não tenho tempo. Meu Deus, não tenho tempo para nada. Mas você lembra quando você não era cristão? Você lembra? Quando você não era cristão? Você tinha tempo para fazer tantas coisas. Às vezes, passava até final de semana, a noite inteira. Nos bailinhos, até a alta da madrugada. Ia para as gandaias. E às vezes até para comer, nem comia em casa. Se arrumava tempo para tudo. E hoje, depois que a pessoa tem um encontro com Jesus, ela diz, mas eu não tenho tempo. Deus sabe que eu não tenho tempo. Olha, irmão, nós gastamos tanto tempo inutilmente. Isso aqui é muito sério. Se você entende que não está tendo tempo para Deus e que as séries da Netflix, né? Netflix, é isso? O Amazon, o Facebook, o Instagram, o YouTube está roubando todo o seu tempo. Se afaste dessas coisas. Pastor, mas eu estou assistindo um seriado, uma série, é tremendo. Mas lá você fica até de madrugada.
um episódio, outro episódio, tal e tal e tal. Agora não tem tempo para Deus. Olha aí, irmão. E se fica 1h30, 2 horas na igreja. Nossa, que culto espada, comprido e chato. Pastor, não vai terminar o culto hoje, não? Mas na Netflix, aí ele fica lá o tempo todo. No Amazon, ele fica lá pegando o seriado. Olha, saiu aqui, novo lançamento. Esse aqui, ó, tem 8 episódios. Ih, eu vou assistir demais. E ele fica até de madrugada. Aí diz que não tem tempo para Deus. Olha para cá. Se você entrar no seu gerenciador de aplicativo, você vai ver quanto tempo você gasta ficando lá no Facebook. O gerenciador lá do aplicativo, do seu celular, mostra. Entra lá para você ver quanto tempo que você fica. No Facebook tem lá. Quanto tempo que você fica no Instagram. Quanto tempo que você fica no WhatsApp. Tem tudo lá, meu filho. E eu não sei não se Deus não vai usar isso para quando você chegar com desculpa diante dele. Aqui, meu filho, ó, você está com a prova na sua mão. Entra aí no gerenciador de aplicativo. Eu vou te mostrar. Ó, você ficou 3 horas fofocando aqui no WhatsApp, mais 3 horas no Facebook. Olha, 1 hora vendo o vídeo lá do YouTube. Ó, você ficou, aí vai dar 10 horas. Irmão, nós estamos com o nome sujo com Deus, irmão. Não tem desculpa esfarrapada. Não tem desculpa. Zaqueu aqui, ele descobriu um jeito. Ele diz, eu quero ver Jesus. A multidão está me atrapalhando. Atrapalha a minha visão. Sou um homem de pequena estatura, mas eu quero ver Jesus. E a minha oportunidade é hoje. Eu penso, irmã Vera, que Zaqueu disse, olha, talvez seja essa a minha única e a minha última oportunidade. Se eu não ver ele hoje, depois desse episódio, Jesus só foi mais uma vez em Jericó, quando curou aquele cego. Irmão, o negócio é sério. Você tem que aproveitar aquilo que Deus está interessado fazer na sua vida. Pastor, mas eu já vi pregador dizendo que Deus não desiste de nós. Está te dando corda. Mas até para paciência de Deus tem limite. Deus fala com você 1, 5, 10, 100 vezes. E você permanece inerte. Não ouve a voz de Deus, parece estar morto. E o mundo caindo em cima da sua cabeça. Vem a hora da cobrança. Cuidado. Então não vem com essa desculpa. Eu não tenho tempo para Deus. E aí fica arrumando desculpas esfarrapadas. Porque na televisão tem gente aí. Sabia que tem crente aí acompanhando o Big Brother? Tem crente aí, irmão. Não perde tá lá. Olha, rapaz, eu quero ver a briga lá, que coisa bonita. E ele fica lá. Ele sabe de tudo. Se perguntar para ele alguma coisa da Bíblia, ele não sabe. Mas se perguntar do limite, do Big Brother, dos seriados lá do Amazon, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Só não sabe de Bíblia. Gente, nós precisamos mudar. Essa palavra aqui não é só para Zaqueu, não. É para mim, é para você. Está na hora da gente mudar. Está na hora da gente mudar. Eu vou terminar. Preste bem atenção. Quando Zaqueu subiu, Jesus foi se aproximando. Eu acredito que ele vai até abrindo lá os galhos, as folhas. Ele diz, ó, ele está vindo lá, a multidão. Quando ele passar aqui de baixo, eu vou ver ele de cheio. Eu vou ver ele de cheio. Quando ele passar aqui, ó, eu não sei se naquela época tivesse celular, irmão, ou uma máquina fotográfica, ele ia tirar a foto. Mas o seu pensamento era esse. Quando ele chegar aqui, eu vou abrir aqui as copas da figueira e eu vou ver ele bem de cheio. Só que aconteceu tudo diferente. Porque bem sabia Jesus o que estava acontecendo.
Aleluia. Ele sabe quando brota no seu coração um desejo de conhecê-lo, de ter verdadeiramente um encontro com Ele. Ele sabe. Eu me lembro quando eu era canceroso, jovem, e eu fui para a igreja, e eu disse: Senhor, se o Senhor me curar, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Só que eu disse isto, mas ainda havia em mim alguns questionamentos. Mas vou ter que deixar isso, deixar aquilo. Enquanto eu fiquei nessa dúvida, o milagre não aconteceu. Você pensa que Deus é trouxa? Você pensa que Deus é bobo? Não, Deus não é bobo, não. E Ele ficou me provando. Ah, meu filho, eu tive que bater o nariz na parede. Eu tive que entender que com Deus não se brinca. E que tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia diz aos Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí eu disse: Senhor, aí de coração. Quando eu falei isso, irmão, a cura veio naquela semana. Sabe por quê? Deus está desejoso em nos salvar e nos dar o melhor dele para a nossa vida. Quando Jesus chegou, olha o que aconteceu. Verso de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu. Sabia o nome do camarada. Acho que Zaqueu ficou surpreso. Mas como é que ele sabe o meu nome? E como ele sabe que eu estou aqui? Ninguém viu, ele estava em cima da copa da figueira, lugar alto, entre as folhas, os galhos ali. Mas Jesus sabia tudo que estava acontecendo. Jesus sabia, aleluia. A Bíblia diz que Ele nos conhece antes de nós nascermos. Ele conhece tudo. E aí Jesus chega, Ele olha para cima, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Ele olha para cima e disse: Zaqueu. Bom, isso é uma surpresa. Eu não sei como é que ele não caiu da figueira. Amarelou na hora, você perde as forças. Ele foi surpreendido. Jesus chega, olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Gente, eu acredito que para subir, Zaqueu teve uma tremenda dificuldade. Mas para descer, tem um adágio popular que diz que para descer, todos os santos ajudam. Eu acredito que ele segurou na ponta de um galho lá e despencou lá de cima para baixo. O quê? Ele está mandando eu descer e ele está se fazendo hóspede na minha casa? Está oferecendo para pousar na minha casa? A Bíblia diz no verso de número 6: e apressando-se, desceu. Ele não demorou. Tem gente que fica demorando. Irmão, desce depressa. Desce depressa, meu irmão. Desce depressa. Saia desse vício. Saia desse marasmo. Saia dessa vidinha medíocre, pecaminosa que você está vivendo. Saia depressa. Eu nunca vi tanta gente lerda. Até porque a Bíblia diz: eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O que você tem que fazer depressa. Jesus disse para Zaqueu: desce depressa. Essa mensagem é para você. Desce depressa, deixa o pecado depressa. Não fica brincando com o pecado. Sansão brincou tanto com o pecado que finalmente acabou sendo vencido por ele. Deixa o pecado, deixa a vida errada. Viva a santidade de Cristo, a submissão a Cristo, a vontade do seu Deus. Desça depressa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. O que é júbilo? Alegria abundante.
júbilo, alegria contínua. Não é uma alegria susceptível, transitória, momentânea. Ele desceu e ele recebeu Jesus com alegria. Desceu, feliz da vida, irmão. Você sabia que a partir desse dia, Zaqueu não voltou mais para o seu trabalho, a recebedoria, para coletar mais impostos? Nananina, não. A vida de Zaqueu foi completamente mudada, porque ele desceu e recebeu Jesus com júbilo. E a Bíblia diz, olha os murmuradores. E vendo todos isso, tinha uma multidão ali, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Não ligue para que os outros, naquilo que os outros falam. Não fica, sabe? O importante é você e ele, e mais ninguém. Às vezes nós ficamos preocupados, o que as pessoas vão achar ao nosso respeito, o que as pessoas vão falar de mim, mas eu não estou nem aí. O que eu tenho que preservar é o meu relacionamento com Cristo, é a minha vida com Deus. Estavam murmurando. Agora você pensa, por que eles estavam murmurando? Porque diz, poxa, esse camarada Zaqueu é um tremendo pecador, é um mísero pecador, é um judeu a serviço do governo romano. Agora já pensou, rapaz? Esse mestre diz que é santo, mas ele vai comer, vai jantar e vai dormir na casa de um homem pecador? Que negócio é esse? Que santidade é esta? A Bíblia diz no verso seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Isso aqui é uma prova contundente de uma conversão genuína. O verso de número 8. Zaqueu se levantando, ele disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus falou em dinheiro com Zaqueu? Não falou. Mas como é que ele colocou seus bens à disposição de Cristo? Conversão genuína. Ele agora pôde entender que o dinheiro sem Jesus não vale nada. O dinheiro pode comprar tudo, mas não compra saúde. Pode comprar momentos, mas não compra felicidade plena e permanente. O dinheiro não compra salvação. Os homens mais ricos desse país e desse mundo já tem um lugar preparado para eles lá no inferno. Que isso, pastor? É verdade. Porque o Deus deles é o dinheiro. Talvez se um dos homens mais ricos do mundo hoje, Bill Gates, o homem da Microsoft, estou com a língua meio, né? Um dos homens mais ricos, agora já passou na frente dele o que faz celular, os que faz iPhone, aquela coisa toda. Mas se Bill Gates morresse hoje, talvez a notícia da morte dele nem chegaria ao céu. Que isso, pastor? É verdade. Mas deixa um crente aqui, que nem casa para morar tem, mora lá na favela e ainda é alugado o barraco. Mas está em comunhão com Cristo. Oh, irmão, aleluia. Deus manda anjo para conduzi-lo até o paraíso. Isso é tremendo. Olha, escute bem isso. A Bíblia diz que Zaqueu disse: eu dou aos pobres metade de meus bens. Quanto que é a metade dos bens? 50%. Ia sobrar pouca coisa. Metade dos bens. Aí ele diz: se em alguma coisa eu tenho roubado de alguém, eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E já daria mais uns 40%. Era uma grana que ele tinha que devolver. Aí ele tinha que dar dízimo. Ia viver da fé. 50% dos bens, mais uns 40%
do que ele havia defraudado alguém. Aí tinha que pagar 10% de dízimo, não ia sobrar nada. Mas ele diz, agora eu vou viver uma vida com Deus, tá? Agora não vai me faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, irmão, que coisa tremenda. Ele diz, olha, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Olha a palavra de Jesus, eu finalizo aqui. O que Jesus falou. E disse-lhe Jesus, ele muda de assunto. Jesus muda de assunto. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio. Quando Zaqueu se levanta e coloca os seus bens à disposição de Jesus e dos pobres, Jesus viu ali uma genuína conversão. E ele diz, hoje veio salvação a esta casa. Porque também este é filho de Abraão. Você vê que tem filho de Abraão que às vezes está no pecado, mas que ainda é filho. Cuidado para você não apontar o dedo para um, para B, para um feiticeiro, para um macumbeiro, para um espírita, para um drogado, um viciado, um toxicômano. Cuidado para você não apontar o dedo e dizer, esse aí já era. Isso aí já está. Não. Até o ladrão lá na cruz, nos seus últimos momentos de vida, ele foi salvo porque reconheceu a sua miserabilidade. Então, nunca aponte o dedo para ninguém. Jesus disse, esse também é filho de Abraão. E ele fecha as cortinas no versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fica em pé. Desça depressa, Zaqueu. Quantas vezes você não quer descer para receber o Salvador? Quantas vezes você permanece no seu ego, no seu pedestal, mais eu. Você não quer descer do seu ego, do seu apogeu. Desce depressa. Venha ter um encontro com Jesus. Você que está nessa live, é impossível que você não entendeu, não compreendeu essa palavra. Pregada de uma maneira simples, lendo a Bíblia com vocês, para que você entenda e compreenda que Jesus te ama e que Ele deseja te salvar. Olha para cá, não importa o tamanho do seu pecado, para um grande pecador há um grande Salvador, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Escape por tua vida, não olhes para trás. Tem crente, tem pessoa que aceitou a Cristo, mas rapaz, já está olhando para trás, irmão amigo, já está desistindo. Tem gente que fica na igreja aí, até se batiza, fica aí uns tempos, daqui a pouco cai fora. Compromisso dele com Jesus não foi um compromisso sério. Quer ter um encontro com Jesus? Eu quero orar por você. Pastor, eu quero sair do meu lugar, posso ir à frente?